O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Esse texto diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Como triunfar sobre o medo é o tema que eu gostaria de pensar com vocês nesta noite. O ano de 2020, talvez, da nossa geração mais jovem, que não viveu a dura realidade da Segunda Guerra Mundial, seja o ano talvez mais difícil. O ano que foi assolado por uma pandemia. Um ano que viu um vírus parando o mundo. O ano que testemunhou a morte de mais de 1 milhão de pessoas. O ano em que a economia mundial ficou desidratada. Um ano em que todos nós, em medidas diferentes, fomos atingidos pelo medo. Medo que nos rondou, que nos encurralou, que nos emparedou. E parece-nos que o medo é a marca registrada da nossa geração. Aliás, nós desenvolvemos, em virtude das intrincadas realidades sociais, fobias e mais fobias. Há pessoas que têm medo de altura, outros que têm medo de profundidade, há pessoas que têm medo de lugares abertos, há pessoas que têm medo de lugar fechado, há pessoas que têm medo da solidão, outros têm medo da multidão, há pessoas que têm medo de ficar solteiras, outras têm medo de casar, há pessoas que têm medo da vida, outras pessoas têm medo da morte. Nós estamos aí encurralados por muitos medos. Tanto é fato que a ordem que Deus mais repete ao ser humano é esta: não tenha medo, não tenha medo, não temas, não temas, porque Deus nos criou, Deus nos conhece e sabe que muitas vezes nós até podemos botar uma armadura de coragem, mas debaixo desta armadura bate um coração covarde. O medo, como diz o apóstolo Paulo, é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. É por isso que ele disse na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor
e de moderação. O que é curioso, meus amados irmãos, é que nós nos aproximando das festividades de Natal, quando o mundo celebra o nascimento do glorioso Redentor, o Natal esteve envolto no sentimento de medo, porque 4 pessoas ou grupos que receberam a mensagem do Natal, ao receberem esta mensagem, receberam-na com medo. Se não, vejamos. A primeira mensagem veio ao sacerdote Zacarias. Ele e sua mulher Isabel oraram longos anos por um filho, a sua mulher era estéril, Isabel. E quando ele recebe a mensagem do anjo de que as suas orações haviam sido ouvidas, a ordem é: não temas. E ele temeu, e ele duvidou. A segunda mensagem, quem recebe é Maria. E a mensagem de Gabriel a ela foi essa: não temas, não tenha medo. A terceira mensagem vem a José. José está fugindo. Ele está se afastando de Maria, às ocultas, porque não quer infamá-la. E a ordem do anjo a ele é: não temas receber Maria, tua mulher. A quarta mensagem vem aos pastores, lá de Belém. E a ordem do anjo para eles é: não temas, eu trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje nós nos deteremos nesta questão do medo de José. E pensando em primeiro lugar, irmãos, que pensa comigo nesta cena, tudo ia bem demais com José. Eu acho que vocês que são casados, quem é casado aqui? Levanta a mão, quem é casado? Vocês se recordam dos tempos áureos do namoro? Vocês se recordam dos tempos românticos do noivado? Vocês se lembram daquela preparação, coração batendo forte, brilho nos olhos, sonhos na alma? E José estava noivo da mulher que ele amava, uma mulher honrada, uma moça benquista, quando de repente alguma coisa estranha acontece. Ela faz uma viagem de surpresa, não fala nada para ele, passa 3 meses longe de casa. Quando retorna, é claro que as evidências da gravidez começam a aparecer. Ele sabe que não é o pai da criança. É uma circunstância para abalar qualquer um, para desestruturar emocionalmente qualquer um. Se hoje isso já traz constrangimento, imagina naquela época, em que uma moça em tais circunstâncias poderia ser apedrejada, execrada publicamente. Imagine como ficou o coração desse homem. E então, eu fico a imaginar que a providência de Deus às vezes não é tão clara para nós, porque se você parar para pensar nessa cena, parece que Deus chegou muito tarde na casa do Zacarias. A mulher dele já estava velha e era estéril, os dois não tinham mais condições de ter filhos, e Deus resolve: não é agora. Chegou tarde, na perspectiva humana. Mas curiosamente parece que o anjo chegou cedo demais na casa de Maria. Ela era jovem demais, ela era solteira ainda, o casamento não tinha sido consumado ainda, ela não tinha tido relação com homem nenhum. Se você vai ser mãe. E é desta maneira, irmãos, que o mundo de José entra em colapso. E o coração dele começa a ter medo. Então, eu gostaria que nós olhássemos para esse texto, todos com a Bíblia aberta comigo, no texto lido, para nós olharmos aqui 3 lições. Primeira delas: não devemos ter medo quando as coisas parecem para nós inexplicáveis.
Olha comigo o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, entenda desposada aqui, numa linguagem nossa de noivado, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora, o que é natural, o que é lógico, o que é evidente para a nossa razão, é que se uma moça aparece grávida, ela é noiva, o noivo nunca a desrespeitou, e ela aparece grávida, o que é que houve? Infidelidade, traição, infidelidade ao relacionamento. E aí José ficou com medo porque concluiu que Maria tinha sido infiel. Em outras palavras, ele chega à conclusão equivocada sobre o que realmente estava acontecendo com Maria. Às vezes, irmãos, nós também, movidos e guiados pela nossa lógica, pela nossa razão, podemos chegar a conclusões apressadas, equivocadas, acerca das pessoas que estão muito perto de nós, a quem amamos, e ficamos com medo e sofremos por isso. Às vezes julgamos as pessoas, se não verbalmente, lá no recesso e no recôndito do coração. É por isso que Jesus nos alertou que você não deve julgar, para que você não seja julgado, porque com a medida com que você julgar, você também será julgado. Segundo lugar, enquanto José estava se preocupando, cheio de medo, Deus estava trabalhando um plano maravilhoso para a sua vida. Imagine se José pudesse saber disso antes, com todos os detalhes, com todas as cores. Ele estaria exultando de alegria, mas ele está tomado de medo, talvez de mágoa, talvez com o coração ferido, porque a providência é carrancuda, porque a mulher a quem ele ama está grávida, porque ela parece para ele ter sido infiel. Seus sonhos estão ruídos, seu futuro está comprometido, a sua alegria desapareceu, tudo parece que desabou sobre a sua cabeça. Ele achou que Deus tinha abandonado a ele, que Deus não havia estendido a mão para ele, que aquela a quem ele amava tinha tirado dele o sonho da felicidade, e nem perceberá ele que nesta hora mais aguda da sua dor, Deus estava escrevendo o capítulo mais emocionante da sua vida. Pensa comigo no José do Egito, sofrendo 13 anos, ininterruptamente, desde o momento que foi vendido pelos seus irmãos, aos 17 anos, até os 30, jogado de um lado para o outro, ao sabor dos vendavais mais furiosos, da providência mais carrancuda. Mas na verdade, tudo isso estava sendo trabalhado pela mão invisível da providência, para o seu bem. Oh, amados irmãos, o que nós cremos é que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus está no controle, e ainda que você não consiga explicar, ainda que você não consiga entender, ainda que a circunstância seja contrária a tudo aquilo que você sente, pensa, Deus não perdeu o controle da sua história e da sua vida. José estava com medo de Maria ter sido infiel ou imoral. Mas veja comigo, versículo 22, por gentileza, o que está acontecendo? Maria não é infiel, Maria não é imoral. Você pode ler o versículo 22 e 23 comigo, vamos ver? Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer
Deus conosco. O mundo de José é pequeno demais. Há um macro projeto. Há um projeto maior, que passa pela dolorosa experiência de José, porque quem vai dar à luz a esse menino é uma virgem. E providencialmente esta virgem é noiva dele. E aquilo que parecia ser o fracasso dele, era a maior glória dele, do Filho de Deus, o Criador do universo, o Rei da glória, chamá-lo de Pai. De ter sido ele o responsável pela formação, pela educação do Filho de Deus. Já imaginaram que privilégio? Quantas vezes a nossa visão está nublada, quantas vezes a nossa visão é curta demais, quantas vezes nós estamos reclamando, porque não temos os olhos de Deus, não olhamos na perspectiva de Deus, não compreendemos o quadro todo. Foi como Geazi, então acordar de manhã e olhar pela janela, viu um exército inimigo acampado ao redor da cidade, com o propósito de capturar e talvez matar o profeta Eliseu. E ele se apavorou. E Eliseu disse: abra os olhos desse moço, senhor, para que ele veja que tem um exército maior do nosso lado, que mais numerosos e mais poderosos são aqueles que estão conosco. Olha para a vida na perspectiva de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem roubar sua paz e infundir medo no seu coração. Sabe por que você e eu ficamos com medo? Porque nós não vemos o quadro todo, só vemos parte. Como disse ontem à noite, salvo o melhor juízo, nós não vemos no escuro, nós não enxergamos na curva, nós não sabemos o que está lá no final da linha. Como Jacó, ao ter que mandar seu filho, Benjamim, para o Egito, e ele pensou que aquilo era mais uma tragédia que estava acontecendo na sua vida, reclama, murmura, lamenta, desesperado, não sabendo ele que ele estava ali a mão de Deus guiando a sua família para o Egito, que o filho que ele pensou que estava morto era o rei do Egito, e o filho que ele pensou que ia perder estava indo para ser honrado no Egito. Agora isso me leva também a uma ideia que está aqui no texto, implícita no texto. Nós devemos ter mais cautela ao sermos precipitados acerca do fracasso dos outros. No momento em que José se afasta de Maria, secretamente, porque não quer infamá-la, ele está tacitamente afirmando que tem culpa nela. E às vezes nós somos assim, julgamos o outro, pelas nossas lentes, pelos nossos óculos, pela nossa percepção. Achamos que o outro está fracassando, quando na verdade Deus está escrevendo a história belíssima através do outro, para trazer glória para o seu nome e salvação para a humanidade. Mas a segunda lição desse texto, irmãos, é que não devemos ter medo acerca da preocupação com a opinião pública. Olha comigo o versículo 19. Mas José, seu esposo, e vamos entender esposo aqui como noivo, porque o noivado naquela época era um contrato com testemunhas, que não podia ser desfeito, a não ser por divórcio. Mas o casamento ainda não havia se consumado, eles não moravam juntos, debaixo do mesmo teto, não dormiam na mesma cama, não tinham relações íntimas, mas era chamado de esposo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E aqui José nos ensina uma lição bonita. Nós devemos
reconhecer isso. José nos ensina que devemos proteger as pessoas em vez de expô-las à vergonha pública. Porque tinha duas opções: divorciar-se de Maria publicamente, fazendo sua defesa, ou deixá-la secretamente. Mas se ele fosse divorciar-se publicamente, ele tinha que fazer a defesa dele. Ele tinha que mostrar que era inocente, do contrário não tinha direito de se divorciar. Mas defender-se publicamente era acusá-la, era expô-la ao vexame, ao opróbrio. Dentro da cultura da época, não, porque não podia apedrejar mais, porque Roma não dava mais esse direito, embora o Sinédrio, contra a lei, apedrejou Estevão. Mas ele resolveu sair de fininho, sair às escondidas, secretamente, para não expor Maria a uma situação vexatória. Com isso, ele está nos dando um exemplo muito bonito, que você deve proteger as pessoas, mesmo aquelas que você acha que são culpadas, e mesmo aquelas que você acha que fizeram mal para você. Segundo, José temeu porque permitiu que a opinião dos outros determinasse o seu futuro. Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer agora. Você e eu, como José, temos muito medo do que as pessoas vão pensar, vão falar, se nós tomarmos esta ou aquela decisão. Muitas vezes, irmãos, o vetor que governa as nossas decisões não é a vontade de Deus, é o medo de desagradar as pessoas, é o medo da opinião pública, é o medo que as pessoas vão falar. Nós temos muito mais preocupação com a nossa reputação do que com a glória de Deus. Deixa eu lhes dar um exemplo. Está lá em Marcos capítulo 14, quando diz que Maria, irmã de Marta e Lázaro, enquanto Jesus estava à mesa com os convivas e os seus discípulos, ela vem trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, contendo quase meio quilo de perfume, caríssimo, raríssimo, e quebra esse vaso, e unge a cabeça de Jesus, e esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus, ela solta os cabelos, e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Para a cultura judaica, aquilo era um escândalo, uma mulher não soltava os cabelos em lugar público, ela poderia ser censurada, as pessoas podiam nutrir pensamentos os mais estranhos acerca da reputação dela, mas Maria está querendo agradecer a Jesus e adorar a Jesus pelo grande milagre da ressurreição do seu irmão, e ela não está preocupada com o que as pessoas vão pensar dela, o que as pessoas vão falar para ela, ela só tem um vetor que governa a vida dela, é agradar ao Senhor Jesus. O temor da opinião pública pode nos afastar do melhor de Deus para a nossa vida. E eu não estou dizendo com isso que você deve sair por aí desagradando as pessoas, não. O que eu estou lhe dizendo é que às vezes o que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros dizem, pode nos encolher, nos intimidar, nos acovardar, e nós abrirmos mão daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. José estava fugindo da mulher a quem ele amava e de quem ele devia cuidar. A Bíblia diz que quem teme os homens arma ciladas, mas quem teme a Deus descansa. Descansa. Mas deixa-me partilhar com vocês o terceiro ponto. Não devemos ter medo quando nós somos assolados
pela angústia mental. Por favor, olhe comigo o verso 20. Isso aqui é fantástico. Você pode ler o verso 20 comigo em voz alta? Vamos juntos? Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Pegue essa palavra ponderava. Sabe o que é ponderava? Matutava, refletia, pensava. Sabe aquele momento da vida, acho que todos nós já passamos, que você, aquela ideia gruda em você, e você vira para um lado, vira para o outro lado da cama, muda de travesseiro, e aquele pensamento não larga você, martela a sua mente, 24 horas por dia. Imagina o José, fugindo, secretamente, está deixando para trás a mulher que ama, tem coisa que ele não sabe explicar, tem coisa que ele não entende, e ele não para de pensar, e ele não consegue trazer descanso à sua mente, e ele pondera, meu Deus, o que está acontecendo, por que a minha vida acabou, por que o meu sonho acabou, por que o meu futuro acabou, por que Maria fez isso, o que está acontecendo, e ele não para. Talvez você esteja vivendo isso, a sua mente não desliga, e não adianta tomar calmante, não adianta se encher de remédio, não adianta ir para um spa, não adianta fazer uma viagem internacional, não adianta você ir para um hotel, não adianta, aquele negócio está grudado em você. Porque pensa comigo, diz a Bíblia que quando o anjo Gabriel, foi o mesmo anjo que foi visitar o Zacarias, Gabriel, o mesmo anjo aparece a Maria 6 meses depois, e uma das provas que o anjo disse para Maria é o seguinte: olha, para Deus não é impossíveis, porque ela perguntou: mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem algum, como é que eu vou ser mãe? Descerá sobre ti a sombra do Altíssimo, e este ente que há de ser gerado será chamado Filho do Altíssimo, e o nome dele vai ser Jesus, que salvará o seu povo dos seus pecados. Mas como? Para Deus não é impossíveis. Tua parenta Isabel, estéril, está grávida, 6 meses. Maria recebe essa notícia do anjo, parte lá de Nazaré, lá para perto de Jerusalém, 130 quilômetros, a pé, sozinha, sem abrir o verbo para ninguém. Fica lá 3 meses. Sem carta, sem telegrama, sem telefonema, sem notícia. E o José desesperado: cadê minha noiva? Onde ela foi? O que ela está fazendo? Por que ela não volta? E Maria ficou junto com Isabel do 6º mês de gravidez dela até o João Batista nascer. Depois de 3 meses, a Maria volta para Nazaré. O José já está arrancando os cabelos, ele já não aguenta mais, ele não dorme mais, ele não tem paz mais, ele não sabe pensar em outra coisa mais. E quando ela chega, aí foi o tiro da misericórdia, a barriga dela está grande, a gravidez começa a aparecer. Imagina o comentário em Nazaré, conversinha de esquina. A mente dele não desliga. Quantas vezes, meus irmãos, os nossos temores são criados dentro de nós, no laboratório das coisas que nós não sabemos explicar, porque na nossa cabeça as coisas não estão se encaixando. E aí nós ficamos desesperados. José ficou com medo, ainda que a sua ansiedade fosse completamente infundada. Olha comigo o versículo de número 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele.
Veja você que José está com medo de que uma tragédia tinha acontecido, de que a sua noiva tinha sido infiel a ele, quando na verdade no ventre da sua noiva não estava o produto do adultério, estava a obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Aquilo não seria um fruto maldito do pecado, seria sim o Filho do Altíssimo, Salvador do mundo. José não seria desonrado. Ele, José, teve o privilégio de dar o nome ao menino. Você, José, vai dar o nome ao menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, irmãos, quantas vezes a gente fica com medo, pensando, agora acabou a minha vida, agora acabou o meu projeto, agora o meu futuro não existe mais, quando Deus está trabalhando a coisa mais linda para a sua vida e para o seu futuro. O que José pensou que seria a ruína de Maria, imortalizou Maria. Ela teve o privilégio de amamentar o Criador do universo, de carregar nos braços aquele que sustenta os céus e a terra, e de ensinar a dar os primeiros passos àquele que é o caminho e a verdade e a vida. Aquilo que ele pensou que fosse a ruína dela, fez dela a bem-aventurada entre as mulheres. Eu quero dizer a você, para fechar, para encerrar, que muitas vezes os nossos temores também são infundados. Quantas vezes você é tomado de medo? De repente você percebe que aquilo não era um risco para você, uma ameaça para você. Aquela providência carrancuda escondia atrás uma face sorridente. Sabe o que aconteceu? Pode ler o verso 24 comigo? Vamos juntos? Despertado, José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher. Quem sabe hoje, por sua bondade e graça, Deus venha ao nosso encontro, por sua providência bendita, para dissipar os nossos medos, para tirar como névoa do nosso caminho esse temor que nos assola, que nos perturba. E a melhor maneira de você lidar com o medo e vencê-lo é saber que Deus tem um plano. E o plano de Deus é perfeito. E o plano de Deus não pode ser frustrado. Que Deus não trabalha contra você, mas trabalha por você. E que todas as coisas cooperam para o seu bem. Entenda isso. Descanse o seu coração. Não fuja do projeto de Deus, porque você não sabe explicar todas as coisas. Caminhe na direção daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu concluo com 3 aplicações muito objetivas. Primeiro, sobre que assunto da sua vida nesta noite Deus precisa dizer a você: não tenha medo. Segundo, Deus é poderoso para encontrar você nesta noite, em seus medos, como encontrou José, e transformou suas angústias mentais em motivos de exultante celebração. Terceiro e último, lance hoje, nesta noite, sobre o Senhor Deus, todos os seus medos, todas as suas ansiedades. Ele tem cuidado de você. A mensagem do Natal remove de nós o medo e enche o nosso coração de fé e a nossa boca de júbilo. Que Deus nos abençoe. Amém.